Como escrever a redação do Enem. Neste vídeo eu vou explicar para você o que você deve colocar em cada parágrafo da redação do Enem. Primeiro parágrafo. São 3 elementos principais. Repertório, depois conexão do repertório com o tema e, para finalizar, você vai apresentar a tese com os 2 argumentos. Vou te mostrar na prática. Eu estou com uma redação aqui na tela e vou mostrar para você. Segundo as ideias do filósofo Jean-Paul Sartre, destaca-se nesse contexto sua célebre frase: toda palavra tem consequências, todo silêncio também. Repare que é um repertório para iniciar a sua redação. Vou te mostrar mais um exemplo. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem. Mais um repertório para iniciar a redação. E agora, depois de mostrar o seu repertório, você vai criar uma conexão entre esse repertório que você acabou de apresentar e o tema da redação. Voltei aqui para a redação e acompanhe o raciocínio comigo. A partir dessa máxima, contextualiza-se a necessidade de não negligenciar o consumo excessivo e seus impactos ambientais. Aqui nós temos uma conexão entre repertório e tema, justamente porque o tema está sendo mencionado e essa frase já mostra a contextualização. A partir dessa máxima, que máxima? A máxima do Bauman, que acabou de ser escrita no período anterior. Continuando, visto que, no raciocínio do autor, Bauman, as questões precisam ser discutidas com o objetivo de buscar soluções. É uma referência para a frase que o Bauman explicitou. Repare que existe uma conexão. Você não vai falar um repertório e depois escrever algo que não se conecta com ele. As coisas precisam estar conectadas. A redação é cíclica. E agora, para finalizar o seu primeiro parágrafo, você vai apresentar a sua tese com o argumento 1 e o argumento 2. Repare a parte 3 do primeiro parágrafo. Sendo assim, torna-se imprescindível analisar as causas e consequências do tema, considerando a falta de instrução, que é o argumento 1, e exposição midiática, que é o argumento 2, visando lidar com essa nefasta realidade. Olha que interessante. Aqui nós temos repertório, depois repertório conectado com o tema e, para finalizar, temos a tese com o argumento 1 e argumento 2. Lembrando que aqui tem uma letra A, aqui também tem que ter uma letra A. Então faltou a letra A aqui, a exposição. E aqui faltou uma vírgula também, mas tá maravilhoso. Lembre-se que a tese é um posicionamento a respeito do tema. Esse posicionamento pode ser mudar a realidade, lidar com essa nefasta realidade, modificar essa questão. O importante é que demonstre um posicionamento e que também seja incluído o seu argumento 1 e o argumento 2, que serão trabalhados no parágrafo 2 e no parágrafo 3. Vou te mostrar como escrever os próximos parágrafos agora. O segundo parágrafo inicia-se com um tópico frasal que retoma o seu primeiro argumento. Observe o segundo parágrafo. Deve-se pontuar de início que a falta de instrução está relacionada com a problemática. Falta de instrução é o argumento 1 e ela foi retomada por meio de um tópico frasal. Vou te mostrar mais um exemplo. Olha o segundo parágrafo. Primordialmente, é necessário destacar que o rápido avanço tecnológico agrava a problemática. Rápido avanço tecnológico é o argumento 1 dessa redação. Tópico frasal é uma frase curta, simples e direta que sintetiza a ideia do
parágrafo. Isso significa que o seu segundo parágrafo vai falar sobre o seu primeiro argumento e vai aprofundar nessa questão. Depois que você apresentar o seu tópico frasal com o primeiro argumento, você vai estabelecer um repertório e começar a criar uma conexão entre o repertório e o argumento. Observe comigo. Nessa lógica, fundamenta-se a perspectiva do economista Keynes, dado que o governo deve construir um estado de bem-estar social. Entretanto, isso não ocorre no Brasil, pois nem sempre a educação nas instituições de ensino brasileiro contemplam a temática, ou seja, a lacuna educacional comprova a ausência dessa lógica keynesiana. Repara que aqui nós temos o argumento sendo levantado novamente, falta de instrução tem conexão com lacuna educacional. Então está uma ótima forma de conectar um com o outro. E além disso, o repertório fala sobre o estado de bem-estar social. Se falta educação, se tem pessoas que não estão sendo instruídas, é porque o estado de bem-estar social não foi alcançado. Ou seja, a lógica do Keynes não está existindo na realidade brasileira de acordo com essa linha de raciocínio. Depois de apresentar o seu repertório conectado com um argumento, você vai fazer um aprofundamento. Isso significa que você vai explicar a questão de uma outra forma, você pode fazer uma ressalva, você pode fazer uma outra análise. É trazer mais uma informação dentro do raciocínio que você está elaborando no parágrafo. Agora, vamos observar a parte 3 do segundo parágrafo. Em consonância com tal aspecto, na sociedade brasileira, observa-se que quando as pessoas não possuem acesso à educação adequada, seja em termos de conhecimentos básicos ou de consciência ambiental, é provável que elas adotem padrões de consumo desenfreados, resultando no excesso de produção de lixo, desmatamento, descarte em locais inadequados, mais poluição e outras consequências danosas ao ambiente. Observe que aqui nós temos uma outra informação, é uma informação extra, após o raciocínio que já havia sido apresentado. Aqui nós temos um aprofundamento. E agora, para finalizar o seu segundo parágrafo, você vai trazer o fechamento do parágrafo, que é uma frase curta, simples, direta, que resume a ideia que você quis expor após o conteúdo que você escreveu ao longo do parágrafo. Observe o final do segundo parágrafo. Desse modo, não há dúvidas de que a falta de instrução contribui para a situação. Observe que essa frase se conecta com o começo do segundo parágrafo. Deve-se pontuar de início que a falta de instrução está relacionada com a problemática. Foi dito que a falta de instrução, ou seja, o argumento 1, está relacionado com a problemática, porém, ainda não se sabe qual é essa relação. Ao longo do segundo parágrafo, a relação foi explicada. E aí, no final, a relação está explícita. É uma relação de causa e efeito. A falta de instrução contribui para a situação. Ela causa o tema, ela ajuda o tema a existir. O terceiro parágrafo é a mesma energia. A única diferença é que no lugar de falar sobre o seu argumento 1, você vai falar sobre o argumento 2 no terceiro parágrafo, mas é o mesmo padrão de escrita. Coloquei outro formato de análise de redações para você. É um formato que eu costumo postar bastante no meu Instagram e no meu Twitter. Então já se inscreve no canal, me segue nas redes sociais para você receber mais conteúdos como esse. Observe que
Tópico frasal, argumento 1. Aqui nós temos de verde o segundo parágrafo falando sobre o argumento 1. Já o terceiro parágrafo, nós temos tópico frasal sobre argumento 2. Então aqui nós vamos falar sobre o seu segundo argumento. Nesse sentido, nós usamos a mesma lógica para os dois. Você mostra o tópico frasal, depois repertório e vínculo do repertório com o tema, depois aprofundamento e, por fim, você faz o fechamento do parágrafo e pronto. Os dois têm a mesma energia. E agora, para finalizar o vídeo, nós vamos falar sobre o quarto parágrafo. O principal do quarto parágrafo é a proposta de intervenção. Você vai ter a proposta de intervenção no centro e antes dela vai ter a introdução e depois o fechamento. Mas lembre-se que a parte mais importante é a proposta de intervenção. Observe o quarto parágrafo. Portanto, conforme o raciocínio de Bauman, Bauman é o repertório que foi usado lá no início da redação. Então, nós temos uma conexão entre o começo e o final do texto. A problemática necessita ser discutida e solucionada, considerando a falta de instrução, que é o argumento 1, e a exposição midiática, que é o argumento 2. É muito bom que você crie essa conexão dentro da sua redação. O que você falou lá no começo, você menciona de novo no final da sua redação. E agora vamos falar sobre a sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção precisa ter os 5 elementos. Repare que ela é escrita depois da sua introdução do quarto parágrafo. O governo, ou seja, o agente responsável pelo bem-estar social, detalhamento, precisa promover bolsas e programas acadêmicos com suporte financeiro adequado para estudantes universitários. A ação é aquilo que o governo, o agente, vai fazer para resolver o problema, por meio de investimentos em políticas públicas de educação e parcerias com empresas e instituições privadas. É o meio, é a forma como essa ação vai ser executada, visando assegurar que a falta de recursos financeiros não seja um obstáculo à continuidade dos estudos e ao desenvolvimento profissional dos jovens. É a finalidade, é o objetivo, é o intuito dessa ação. Lembre-se de colocar frases, palavras bem marcadoras da sua proposta de intervenção. Você vai falar o meio, então escreve por meio, por intermédio. Usa palavras que deixam o corretor sabendo qual é o objetivo de cada parte do seu texto. Você vai fazer a finalidade, coloca objetivo, intuito, usa as palavras que remetem o significado exatamente daquela parte que você está escrevendo. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para você o final do quarto parágrafo. Observe comigo. A partir disso, será possível reduzir significativamente esse cenário. É uma frase curta, simples e direta para fechar o seu texto. Você pode aproveitar esse finalzinho para retomar algum outro aspecto. Como você já mencionou lá no seu começo do primeiro parágrafo ou primeiro repertório, você pode aproveitar para falar sobre o seu segundo repertório. Então aqui no final você poderia mencionar o Kant nessa redação, porque o Kant foi mencionado aqui no segundo parágrafo. São apenas outras formas de finalizar a redação, mas se você finalizar assim, de um jeito mais simples, mais curto, mais direto, também vai ser bom. Mas o ideal é que você pegue algum aspecto anteriormente citado e mencione aqui novamente. E agora, eu vou fazer algumas recomendações para você. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei um material que é o PDF das estruturas de redação para o Enem. São vários modelos prontos, tem mais de 100 modelos prontos para você adaptar de acordo com cada redação. As redações que eu mostrei para você foram feitas com os modelos que estão dentro desse material. Então você pode adquirir clicando no link aqui embaixo.
Além disso, eu também quero indicar duas plataformas de estudos muito boas para sua preparação para o Enem, o Ferreto e a Filade. Eu tenho um cupom de desconto nas duas plataformas e eu também já postei um tour sobre cada plataforma aqui na descrição do vídeo. Clica no link para você acessar e saber mais sobre as duas. O cupom de desconto para o Ferreto é Augusto45 e o cupom de desconto para a Filade é Study Augusto. Clique aqui no link na descrição e assista os vídeos sobre as plataformas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, por favor, curte, se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais e comenta o que você achou do vídeo. Tchau!